ao Senhor. Muito bem, eu quero estudar com os irmãos hoje. Ontem a pastora deu uma palavra muito boa, mas eu quero ainda continuar com o tema sobre a ressurreição de Cristo. E esse tema está bem explícito no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Amém? O tema na minha Bíblia desse capítulo de 1 aos Coríntios diz a ressurreição de Cristo. Esse capítulo de 1 aos Coríntios, capítulo 15, ele se divide em três tópicos. O primeiro tópico é a ressurreição de Cristo. Esse é o primeiro tópico, a importância. O segundo tópico é a nossa ressurreição. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro tópico, o capítulo 15 de 1 aos Coríntios, ele se divide em três partes. A primeira, do versículo 1 ao versículo 11, os primeiros 11 versículos, ele trata da ressurreição de Cristo. O segundo episódio é do versículo 12 até o versículo 33. Ele trata sobre a nossa ressurreição. Jesus ressuscitou e agora ele trata da nossa ressurreição. E do versículo 35 até o final, que é o versículo 58, ele fala da ressurreição do corpo, do nosso corpo. E é muito importante nós entendermos esse aspecto. Eu não vou ler o capítulo todo. Por quê? Porque são 58 versículos, mas eu vou pegar a contento um versículo de um ou dois, ou alguns versículos que eu achar necessário de cada parte. Mas antes, eu quero ler aqui o versículo 1. Ele diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual receberam e no qual continuam firmes. Paulo, a irmãos em Coríntios, ele diz: e vocês continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos. Por meio dele, vocês também são salvos. Por meio de quem? Do Evangelho. O Evangelho de Cristo. E Paulo diz: estou lembrando a vocês que por meio dele vocês são salvos. Se retiverem a palavra, assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Paulo sempre nos seus escritos, ele faz uma palavra de elogio, de firmeza para os irmãos, mas ao mesmo tempo ele chama atenção, ele faz assim ele dá uma atenção, ele dá uma pegada, diz assim: a menos que vocês retenham, a menos que tenham crido em vão. Quer dizer, se vocês não estão firmes, é porque creram em vão. Aí ele diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo
as Escrituras. Muito bem, esse é o primeiro ponto, a ressurreição de Cristo. Mas para entendermos esta ressurreição de Cristo, é importante nós lembrarmos alguma coisa da história no contexto geral. A Bíblia, ela relata 7 festas que eram celebradas no Antigo Testamento. Nós temos a festa, a primeira festa celebrada era justamente a festa da Páscoa. Daqui a pouco eu vou dar um pano de fundo para os irmãos entenderem. A segunda festa era dos pães ázimos. Era a festa dos pães ázimos. A terceira era a festa das primícias. A quarta, a festa de Pentecostes. A quinta, a festa das trombetas. A sexta, a festa do dia da expiação. E a sétima, a festa dos tabernáculos. Então nós tínhamos estas festas, mas a primeira de todas é a festa da Páscoa. E ela tinha uma coisa muito interessante para nós entendermos. Os 3 aspectos desta festa da Páscoa. O primeiro aspecto é o aspecto histórico. É o aspecto histórico. O que quer dizer o aspecto histórico? Significa que o povo de Israel estava no cativeiro no Egito, e quando eles foram, Deus ordenou a Moisés que os tirasse do Egito e levasse para a terra prometida. Então, quando eles saíram e foram libertos daquela escravidão do Egito em que eles viviam, então foi celebrada então a Páscoa. Está lá no capítulo 12 de Êxodo, né? Por isso as festas são celebradas em memória a algo que Deus já fez. E estas festas eram em memória. A Páscoa aponta para trás e nos faz lembrar dos eventos relacionados com a libertação de Israel do Egito. Então pronto, esse é o primeiro aspecto, lembrar. Tanto que sempre Moisés está dizendo, a Páscoa é para lembrar quando nós fomos libertos da escravidão do Egito. Esse é o aspecto histórico. Mas também a Páscoa ela tem um aspecto futuro. Lembre, é histórico, lembra o passado. E é um profético porque lembra o futuro. Também ela apresenta que Deus faria. Por exemplo, Jesus foi crucificado na Páscoa. Então, era também um tipo de profecia que haveria de acontecer quando Jesus iria também nos libertar dos nossos pecados. E tem também o aspecto pessoal, que é o cumprimento nas nossas vidas. Cristo, por exemplo, precisa ser recebido como Cordeiro Pascal para que ele se torne a nossa libertação, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque Cristo, a nossa Páscoa, Cordeiro Pascal, já foi crucificado por nós. Glória a Deus. Então os irmãos viram que nós temos a Páscoa, ela tem 3 aspectos. Tem o aspecto histórico, que lembra a libertação do cativeiro do povo que estava no Egito, na escravidão, e que fora liberto, e a Páscoa foi celebrada em memória daquela libertação. A partir dali,
Todo ano o povo de Israel celebrava a Páscoa. Na época de Jesus, quando Jesus veio, a Páscoa continuou sendo celebrada. Jesus se reuniu com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Só que depois da última Páscoa, ele disse: agora eu vou ser o cordeiro que vai ser sacrificado. Então ela tem o aspecto histórico, o aspecto futuro, que seria Cristo, e o aspecto pessoal, que é quando eu e você recebemos Cristo como Salvador. Então ele passa a ser o nosso Cordeiro Pascual. Quero que os irmãos entendam isso. Ele morreu para nos libertar da escravidão do pecado. A escravidão do pecado é mais cruel do que a escravidão que o povo de Israel estava lá no Egito, quando estava no cativeiro. Eles sofriam, eles eram chicoteados, maltratados, trabalhavam para valer, tudo, mas não há para se comparar a escravidão do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, a escravidão do pecado é o pior mal, é a pior doença, é a pior das coisas que pôde acontecer na humanidade. Foi o pecado entrar na humanidade. Essa foi a pior coisa. Então, mas para sermos libertos do pecado, nós temos que ter um sacrifício. Mas agora o Senhor não aceita mais sacrifício de animais, como antigamente, de cordeiro, aqueles rituais todos que nós tínhamos no passado. Não, ele não aceita, porque agora Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Por isso que lá em João, no capítulo 1, no versículo 29, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora Cristo também já se ofereceu, como diz o apóstolo Paulo, ele se ofereceu uma vez por nós, uma vez por toda, para perdoar os nossos pecados. Mas como eu já disse em outra ministração que eu fiz aqui, Cristo ele só vai funcionar, Deus só vai aceitar você como filho se você aceitar o sacrifício de Cristo. Como? Entregando sua vida para Jesus. Porque do contrário, não funciona. Primeiro, você precisa nascer de novo. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, hoje, quem nos liberta não é mais a gente matar um animal, nem fazer qualquer um tipo de sacrifício. O que nos liberta foi o sacrifício de Cristo. Então, é importante nós entendermos o sentido da Páscoa. Quando nós lemos a palavra de Deus em Êxodo 2:12, diz assim: este mês vos será o princípio, o primeiro dos meses, o primeiro mês do ano. No 10º dia deste mês, tome cada um para si um cordeiro, para cada casa, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ombrais, as ombreiras, ambas as ombreiras, e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. E eu passarei pela... Glória a Deus. Parece que o sinal aqui caiu, mas voltamos. Ele diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então nós temos aqui o início da Páscoa, com sacrifício de cordeiro. Era um cordeiro
no 10º dia do mês de abril, do mês de Abib, era separado, e no 24º do mês de abril ele era sacrificado. Por família era separado, mas havia várias coisas importantes. O cordeiro era examinado para ver se não tinha mancha, se não tinha defeito, se era o primogênito. Então tinha todo o ritual, digamos assim, para que o cordeiro fosse apresentado. E qual era o significado, então, dessa celebração da Páscoa? Primeiro, a libertação para Israel, na época, como eu falei, o histórico, era a libertação para Israel, e para nós hoje é a libertação dos nossos pecados. Para nós hoje a Páscoa é a libertação para o nosso pecado. Assim como a Páscoa foi o fim da escravidão e do sofrimento e da pobreza dos filhos de Israel, da mesma forma, quando nós nos voltamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, que é Cristo, temos também um novo começo. Por isso que nós chamamos o novo nascimento. Quem está em Cristo nasceu de novo. Falar em nascer de novo, nós fomos surpreendidos ontem. Quer dizer, a gente é surpreendido, Deus nunca é. Mas assim, após aquela ministração da pastora, e após nós estarmos orando, e orando pelos irmãos, que a pastora postou a nossa oração, ela fez uma oração e nós estávamos orando pelos irmãos, aí nós recebemos uma mensagem de uma pessoa nossa, de um familiar nosso lá do Ceará, de Itapoca, na verdade o esposo da minha cunhada, dizendo que estava ali naquele momento recebendo Jesus como seu Salvador. Ele botou lá no WhatsApp dizendo: eu estou recebendo Jesus agora como meu Salvador. Nós ficamos felizes, nós mandamos uma mensagem para ele e oramos. Então é isso. Para ele, assim como para mim, que agora no dia 26 de abril é uma bênção, viu? Dia 26 de abril eu estarei completando 36 anos de evangelho, que eu aceitei, que eu nasci de novo, estou fazendo aniversário. Dia 26 eu faço aniversário, de 36 anos, sou novo. A minha esposa vai fazer aniversário também, de 36 anos, porque ela no dia 27 eu aceitei Jesus em um dia e ela no outro. Mas veja a importância. A partir daquele momento, a Bíblia diz que nós fomos libertos do nosso pecado. Então, a Páscoa ela tem esses dois aspectos: o histórico, que é a libertação do povo de Israel, e tem a libertação dos nossos pecados. Os nossos pecados, erros, fracassos do passado não nos comprometem mais. Por isso que João diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Os irmãos estão entendendo? Sempre há um link, há uma ligação do contexto bíblico. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que eu possa ser beneficiado com o sacrifício de Cristo, o Cordeiro Pascual, eu preciso me arrepender dos meus pecados, aceitá-lo como meu Salvador. Então ali, a partir daquela data, inicia-se, nós temos um novo começo, que é o novo nascimento. Aí João disse: aquele que nasceu de novo, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Então há uma ligação, é um elo, né? Uma coisa não pode ser separada da outra. Eu nasci de novo, eu sou crente, eu sou uma nova criatura, mas eu posso continuar do mesmo jeito. Negativo. Por isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 8 e capítulo 6, ele diz, se você, no capítulo 6, ele diz que nós não devemos mais oferecer os nossos corpos como sacrifícios ao pecado. Não podemos oferecer os nossos corpos como sacrifício ao pecado, porque antigamente
Por causa do pecado, a gente fazia tudo e vivíamos na escravidão do pecado, achando que estava tudo bem. Mas no momento que nós abrimos os olhos, no momento em que o Espírito Santo abriu os nossos olhos, tirou a venda espiritual, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz: o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não creiam no Evangelho, na glória de Cristo, o Filho de Deus, para que sejam salvos. Então, a partir do momento que a venda cai, os nossos olhos foram abertos, agora nós nascemos de novo. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então nós temos aí essa coisa maravilhosa do sacrifício da festa da Páscoa. A outra coisa, o outro aspecto é a salvação da família. Então, aqui eu trago uma palavra muito importante, que a salvação ali, quando os representantes da família separavam o cordeiro, não era só ele que era salvo, mas o sangue era aspergido nos umbrais das ombreiras das suas casas, e aí toda a família era protegida. Em outras palavras, quando nós vamos em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16, versículo 31, diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Também há uma promessa de que aquele que crê em Jesus, ele também já é uma marca, tem a marca de Cristo, tem o sangue de Cristo, para que também a sua família seja salva. Glória a Deus. Então nós estamos vendo aí os aspectos: a libertação de Israel, a nossa libertação do pecado e a salvação não somente individual, mas sim, Deus quer alcançar a sua família, Deus quer salvar a família toda. Então Cristo, na verdade, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Mas agora, eu não quero me deter nesse ponto. Vamos estou falando sobre a ressurreição de Cristo. Então agora Cristo foi imolado, foi sacrificado, morreu, foi sepultado, mas a diferença é que agora Cristo vive. Os cordeiros morriam e permaneciam mortos, mas Cristo venceu a morte. Ele agora é o cordeiro vivo, ele não é o cordeiro morto. Ele foi morto, de fato, ele foi morto, mas ele ressuscitou. Aí vem a segunda parte de 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele diz, versículo 12, capítulo 15, versículo 12, ora, se o que pregamos é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirma que não há ressurreição dos mortos? Porque na igreja de Coríntios havia um grupo de pessoas que estavam sendo ensinadas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus eram um deles. Eles não acreditavam. Então, eles chegaram para os irmãos. Paulo havia dito: olha, Cristo ressuscitou. E eles chegavam e diziam: não há ressurreição. Aí Paulo vai e diz: ora, se pregamos que Cristo ressuscitou entre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Ora, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã também a fé que vocês têm. Então, amados, a nossa fé hoje em Cristo, e o fato de nós estarmos hoje falando e pregando o Evangelho, não, eu digo hoje no sentido contínuo, mas é que Cristo ressuscitou. Nós não cultuamos um Deus morto. Nós não cultuamos aquele que está morto, que morreu. Não. Nós lembramos que Cristo foi sacrificado, que ele morreu, mas nós estamos celebrando a vida. Cristo ressuscitou. E Paulo diz, ele continua aqui no capítulo 15, ora, ele diz, versículo 15, além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus,
porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Vocês ainda permanecem nos seus pecados. Vocês permanecem nos seus pecados. Então, assim, se uma pessoa, se alguém não acredita que Cristo ressuscitou, é porque eles permanecem nos seus próprios pecados ainda. Porque quem tem a Cristo sabe que ele ressuscitou. Por isso que a nossa Páscoa é diferente da Páscoa do mundo inteiro. A nossa Páscoa, ela é diferente do mundo inteiro. Nós celebramos a Páscoa porque Cristo ressuscitou. Porque não existe, como disse o apóstolo Paulo, não existe Páscoa sem a ressurreição de Cristo. Mas Paulo afirma no versículo 20: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes ou miseráveis do mundo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí ele agora afirma categoricamente: de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como como em Adão todos morrem, assim também serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois os que são de Cristo. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo, versículo 14 em diante, Paulo diz: olha, não fiquem desesperados quando alguém venha morrer. Na verdade, eles não morrem, eles dormem. Não seja como os gentios que não acreditam. Então, olha o que Paulo está dizendo: que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. E aí Paulo diz, olha, no versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou as coisas debaixo dos seus pés. Quem é ele? Jesus Cristo. A morte estamos vendo tanta morte, a morte é independente de vírus, independente de pandemia, independente de qualquer coisa, a morte é um fato. A gente sempre fica assustado e é claro que a gente sabe da importância da vida, como é importante a vida de cada ser humano, mas a morte é inevitável. Eu costumo dizer que o problema da morte é como ela vem. Ela vem numa catástrofe, a gente vê às vezes aquelas notícias, desabou um barranco, morreu não sei quantas famílias, um tsunami, morreu milhares de famílias, um terremoto, um furacão, aí vem uma pandemia, morrendo pessoa. A morte é um fato. Se não tiver pandemia, se não tiver terremoto, se não tiver tsunami, se não tiver nada dessas coisas, as pessoas vão morrer do mesmo jeito. Vão morrer. Por quê? Porque a morte está dominando, é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, oferecida por Cristo. Por isso que ele diz que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá e terá a vida eterna. Então, nós lembramos da Páscoa nesse aspecto. Neste aspecto. E nesse tempo, Jesus é a solução. Nesse tempo, Jesus é a resposta. Porque quem está em Cristo está firme na rocha,
Glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer ao irmão Everaldo, está nos ajudando com os textos bíblicos. Muito bom. Mas a Bíblia diz que a morte foi tragada. A morte é tragada. Por quê? Porque nós, quando cremos em Cristo, nós não temos mais medo da morte. A morte vai ser só um instrumento para nós passarmos para estarmos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí temos o terceiro aspecto, que é a ressurreição do corpo. Mas, querido, com tudo isso, esse pano de fundo que eu deixei aqui, dessa explicação sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, eu quero partir para nós chegarmos a uma conclusão. Primeiro, nós temos hoje a mensagem do túmulo vazio. Pronto. É um fato histórico. Não havia ninguém lá. Quando as mulheres foram ao sepulcro, ao encontro de Jesus, não havia ninguém no sepulcro. Estava vazio. O cristianismo, o verdadeiro cristão, as pessoas que andam pelo ensinamento da palavra de Deus, não cultua a um cadáver. Não adiantaria muito, porque cadáver não faz nada, não pode fazer nada. Então, tem pessoas que acreditam e são seguidores de pessoas que morreram, que estão lá no sepulcro, só tem os ossos, se é que ainda tem. Mas nós seguimos a um Cristo vivo que ressuscitou. Cultuamos a um Deus vivo. Nós não servimos a um Deus morto, mas a um Deus vivo. Aquelas mulheres não erraram os sepulcros. Elas foram no sepulcro de Jesus. Tinham visto qual era, segundo Lucas 23:55. Os discípulos atemorizados, eles também não roubaram o corpo, como alguns disseram. Estavam com medo? Sim, como diz lá em João 20:19. Os evangelhos dão testemunho de que o túmulo estava vazio. E Jesus então aparece às mulheres e diz, elas nem percebem. Elas dizem, ele pergunta, o que vocês estão procurando? Por que vocês estão procurando aí? É o meu Senhor, cadê ele? Ele diz, ele não está mais aí, ele vive. Então o túmulo está vazio. Glória a Deus. Lá não existe resto mortais. Sabemos que há de certa forma, me perdoe o que eu vou dizer, sem querer ofender alguém, eu penso assim, que existe uma verdadeira idolatria para as pessoas irem a Jerusalém e visitar o suposto túmulo de Jesus, quando na verdade, segundo alguns historiadores, o túmulo que às vezes é apresentado lá em Jerusalém não é o verdadeiro túmulo onde Jesus foi sepultado. Mas a verdadeira, assim, para nós não importa. O que é importante é que ele ressuscitou, o túmulo está vazio, temos testemunhas, tivemos a testemunha das mulheres, tivemos as testemunhas dos apóstolos, tivemos a testemunha de 120, de 500, de várias pessoas, como diz a palavra de Deus. Esta é a primeira mensagem, é que o túmulo está vazio. A outra mensagem é da faixa ao lado. Serviam para enrolar as faixas, serviu para enrolar o defunto, como se faz com uma múmia. Mas Jesus não precisava de faixa. Elas são inúteis para quem ressuscitou, conforme João 11:44. Ele estava vivo naquela hora, mas ele está vivo agora, hoje. Cristo vive. Aleluia! Como diz o hino, celebrai a Cristo, ele está vivo. Isso é que é importante. A nossa Páscoa não é porque
só memorial. A nossa Páscoa é porque o Cordeiro de Deus está vivo, está entre nós. Glória a Deus. Glória a Deus. E bem-aventuradas foram as mulheres que foram lá no sepulcro, que elas foram as corajosas, foram bem cedo para buscar o corpo, na verdade, mas não encontraram, mas encontraram o Cristo vivo. De princípio, elas não perceberam que eram o próprio Jesus, mas logo elas notaram e ficaram felizes e correram para dizer aos apóstolos, aos seus discípulos, que Cristo havia ressuscitado. Então, as faixas foram largadas de lado. As especiarias que as mulheres também levaram para passar no corpo de Cristo também foram deixadas de lado. As especiarias serviam como unguento para que o corpo demorasse na decomposição. Mas os vivos não precisam de especiarias. Os vivos não precisam de ungüentos. Jesus estava vivo e não necessitava de óleo para mortos. Glória a Deus! Jesus está vivo. Amados, queridos irmãos e amigos, eu fico pensando, às vezes, as pessoas que fazem celebração do Cristo morto. Nós celebramos o Cristo vivo. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro vivo de Deus. Ele é o Cordeiro que tira os pecados. Ele é o Cordeiro que nos libertou. Ele é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal, mas só que ele não está morto, ele está vivo. Porque se ele tivesse morto, não adiantaria, não serviria para nós. Mas ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Então quem está vivo não precisa de óleo para mortos, não precisa dos ungüentos para passar, para colocar para que pudesse demorar a decomposição. De forma nenhuma. Nosso Cristo está vivo, queridos. Por isso nós pregamos alegremente. Por isso nós podemos celebrar a Páscoa. Cristo vive, aleluia. Cristo vive, aleluia. Cristo está vivo. Podemos gritar. Você pode até após esta mensagem sair na janela e gritar: Cristo está vivo. Cristo vive, aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Não teria sentido, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 15. A nossa fé seria vã. A nossa pregação não teria nenhum sentido se o corpo, o resto dos mortais de Cristo estivesse lá. Como o resto mortais de alguns grandes líderes. Eles foram grandes líderes e ainda hoje tem os seguidores e seguidores de pessoas mortas, mas nós seguimos a um Cristo vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou, como diz as Escrituras. Ele ressuscitou. A outra coisa, querido, a pedra foi revolvida. Era o grande obstáculo de quem era sepultado. Lembra de Lázaro? Lázaro, quando foi sepultado, colocaram a pedra no túmulo dele. O grande obstáculo era a pedra. Mas quando Jesus chega, diz para os seus discípulos: retirai a pedra. Só que quando Jesus morreu, glória a Deus, quando ele foi sepultado, ele mesmo, o Deus enviou seus anjos, removeu a pedra e com o seu poder, quando os discípulos chegaram lá, o sepulcro já estava aberto. Não precisou de alguém. Então, a pedra era o grande obstáculo, pesava muito. No caso de Lázaro, que foi ressuscitado, Jesus mandou que alguém removesse, João 11:39. Mas aqui os anjos a removeram, Mateus 28, versículo 2. Não havia necessidade de pedra alguma,
porque não havia ninguém lá. Jesus estava vivo, aleluia. Jesus estava vivo. Então os anjos foram lá, removeram a pedra, Mateus 28:2, e Cristo saiu. Glória a Deus. Queridos, ao redor do túmulo, tudo testemunha que Cristo vive. Nós encontramos os anjos, pessoas e coisas declaram isto, que ele está vivo. Não há ninguém lá no túmulo. Jesus está vivo. Aleluia. Jesus está vivo. Esta é a grande lição para nós no dia de hoje. Esta é a grande celebração. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são pedras vivas. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Mas Cristo nos vivificou. Só pode dar vida quem tem vida. Cristo está vivo, por isso ele dá vida. Nós estamos mortos, o homem estava morto no pecado. O homem estava separado de Deus por causa do pecado, como diz o profeta Isaías no capítulo 59, no versículo 2. O pecado faz separação do homem e Deus. Mas agora, Cristo se oferece como o Cordeiro de Deus, o vivo, Cordeiro vivo. Não o Cordeiro morto, mas o Cordeiro vivo que ressuscitou para ressuscitar aquele que nele crê. E aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor tem a vida eterna. E a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre ele. E a Bíblia diz lá em João que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque Cristo vive. E onde é que Cristo vive? Ele vive em nós. Ele vive em mim, ele vive em você. E se você ainda não tem Cristo, ele quer viver também em você. Por isso é necessário que você entregue a sua vida para Jesus. Por isso é necessário que você se converta ao Senhor. Por isso é necessário que você nasça de novo. Tenha um novo começo. Nascer de novo foi essa a pergunta de Nicodemos. Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. Porque se não nascerem de novo, Nicodemo, você não pode entrar no reino de Deus. E logo em seguida ele diz, se não nascerem de novo, Nicodemo, você não pode nem ver o reino de Deus. Por isso vos é necessário nascer de novo. É um novo começo. Então, se você está cansado do pecado, se você está cansado dessa vida que você tem levado, separada de Deus, hoje é o dia de você nascer de novo. Jesus ressuscitou, então você pode dizer, eu também quero ressuscitar, porque eu estou morto, e Jesus quer te dar vida hoje. Não podemos ter outra mensagem. Depois de toda a explanação, explicando a Páscoa, o significado histórico, o significado profético, o significado dela nas nossas vidas, mostrando que Cristo é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que veio para nos perdoar os pecados. Agora eu não tenho outra opção a não ser apresentar a você o Cristo vivo que quer salvar você. E como diz o apóstolo Paulo, quero também falar a você que já é um crente. Cuidado com o que você ouve, porque os irmãos em Corinto estavam ouvindo que alguém estava dizendo para ele que não havia mais ressurreição. Pode ser que alguém não diga para você que não há mais ressurreição, mas pode ser que outras pessoas cheguem com outras doutrinas que não seja de Cristo, e o apóstolo João diz, para este tenhais como anátema. Sejam amaldiçoados, nem recebais em suas casas. Se alguém vier a vós e não trouxer este ensino, nem o recebais em suas casas. Veja a importância de você ser alicerçado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo, amados, ora, se já morremos com Cristo, quando nós nascemos de novo, aí é uma coisa assim tão maravilhosa, uma transição maravilhosa, espetacular, impactante. A Bíblia diz que para nós nascermos temos que morrer.
Nós nascemos de novo, mas para nascer de novo temos que morrer. Morrer para o pecado. Morrer com Cristo. Aí ele diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluias! Se morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Cristo foi a ressurreição dentre os mortos, sendo ele a primícia. Ele é a primícia. E aí nós temos outro aspecto da ressurreição, que é o aspecto de que na vinda de Cristo o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. O nosso corpo será glorificado, mas aí é outro tema, é outro assunto para o futuro. O que eu quero concluir esta palavra, queridos, quero concluir dizendo para você que Cristo vive e Ele vive para salvar aqueles que ainda não nasceram de novo. Se você está cansado do pecado, a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Há uma chamada do Senhor Jesus, um convite dele. Eu vim para que tenhas vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Ele é a vida. Ele pode dar vida. Se você está afastado, se você está longe, se você esfriou na fé, volte logo para Jesus. Se você se afastou um pouco dos caminhos do Senhor, se distanciou, perdeu a comunhão do corpo de Cristo, volte logo para Jesus. Volte para a comunhão do corpo de Cristo, da família de Deus. Volte logo, se reconcilie logo, enquanto há tempo. Se você estava desanimado, seja encorajado. Cristo é que nos dá ânimo. Ele diz: tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. O Senhor tem deixado para nós todas as ferramentas necessárias para que nós venhamos permanecer na sua presença e na sua palavra. Deus está chamando você. Deus está chamando aqueles que estão firmes a permanecerem firmes. Deus está chamando a você que se distanciou, se afastou da comunhão, da fidelidade com Deus, do andar com Deus. Você deu uma volta lá, digamos, voltou lá para o mundo um pouco. Mas Ele agora está lhe chamando para que você volte, se arrependa enquanto é tempo. E Deus está chamando a você que não teve nenhuma experiência anterior com Cristo. Você apenas era ou é um religioso, é um devoto, é um cristão por tradição apenas, porque seu pai, sua mãe, seu tio, seus avós diz que era determinada religião. Cristo não está chamando você para uma religião. A religião não vai lhe salvar. A religião é um problema na vida do homem, porque a religião afasta, não aproxima o homem de Deus. Mas é Cristo. Cristo é o único intermediário entre Deus e o homem. Lá em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer o perdão dos seus pecados, o Cordeiro foi imolado. Se você quer ter uma nova vida, Cristo ressuscitou para lhe dar uma nova vida. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz o seguinte: se nós estamos em Cristo, andemos também em novidade de vida.
Lembrando que ele diz também em Romanos 8:1, se alguém está em Cristo, nova criatura. Não há nenhuma condenação, desculpe, Romanos 8:1. Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, Deus vos abençoe. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. Quero agradecer a cada irmão que esteve conosco ouvindo esta palavra. Que esta palavra vá de encontro à necessidade do seu coração. Que Cristo nesta manhã nasça na sua vida. Que você que já é um crente seja renovado. Que você que se afastou, esfriou, volte agora como filho pródigo. E para você que ainda não é uma pessoa nova nascida, entregue sua vida hoje para Jesus. Quero orar com você agora. Quero que onde você esteja, baixe a sua cabeça. Se for o caso, feche os seus olhos e ore comigo. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero fazer esta oração agora por tantas pessoas. Quero orar pelos meus irmãos em Cristo, que já estão firmes na fé, para que sejam renovados, fortalecidos cada vez mais, a perseverarem naquilo que receberam, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Para aqueles que estão distantes, Senhor, que se afastaram dos teus caminhos, que abandonaram a comunhão do corpo de Cristo, que nesta manhã, Senhor, eles sintam a presença do Espírito Santo de Deus nas suas vidas e voltem. Eu posso ter até notícia, talvez alguns possam até mandar mensagem para mim, dizendo, eu voltei, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor, como diz a palavra de Deus. E também eu oro por aqueles que ainda não creram, como o próprio Senhor Jesus orou. Jesus orou dizendo, Senhor, Pai, eu oro por aqueles que ainda hão de crer em mim. E eu também oro agora, Senhor, para que essas pessoas que ainda não creram, como diz a Tua palavra, que não nasceram de novo, nesta manhã possa ter um encontro com Cristo. Nesta manhã seja uma manhã de ressurreição, seja uma manhã de sair do túmulo, do sepulcro, para a vida. E Jesus está chamando. Assim como Jesus chamou a Lázaro, Jesus está chamando pessoas que ainda estão mortas nos seus pecados, mas que Cristo quer dar vida e que essas pessoas nesta manhã possam receber a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, em nome de Jesus, após orar por esses três tipos, grupo de pessoas distintos, eu oro para que a Tua bênção esteja sobre cada um deles e quero Te agradecer por esta oportunidade de ministrar a palavra sobre eles, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. Obrigado, queridos. À noite, hoje à noite, às 19h30, a pastora Beth tem uma palavra para você. Deus tem. A família, né? Hoje é um dia de você estar com a sua família. Lembra o símbolo da Páscoa? A família. Não é comer isso, não importa a sua comida. O importante é você estar em família, orando e falando da palavra de Deus. Avante, igreja! A igreja MEPB J. Mostães, em Itabuna, Bahia. Avante, avante e avante. Deus vos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com vocês agora e sempre. Shalom, 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 Adonai.